Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de ensinamento dessa noite e vamos prosseguir com o estudo bíblico da nossa carta aos Hebreus. Eu convido você que abra a sua Bíblia, a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 18 ao 25. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que nós nos reunirmos para estudar, Senhor meu Deus, a tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, por todo esse período que passamos, Senhor, como igreja do Senhor, estudando a carta aos Hebreus. E hoje, ó Deus, nesta última aula, eu peço a Deus a tua bênção, a tua presença, a tua capacitação, a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria, para que eu possa ministrar esse ensinamento, como o Senhor usou, Senhor meu Deus, na minha vida, por todos esses meses em que passamos estudando esse livro, meu Pai. Que verdadeiramente, Senhor, possa servir de crescimento para a nossa vida. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, aqui na carta aos Hebreus, capítulo número 13, versículo 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. E rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Hoje nós vamos chegar à última aula da Epístola aos Hebreus. O tema dessa aula são as bênçãos finais. Nós vamos estudar o último intervalo da carta, que pertence ao capítulo 13 e envolve os versículos de 18 ao versículo 25. Para nós entendermos, a carta ela pode ser dividida em três partes principais. A primeira parte que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. O escritor, ele mostra a superioridade da nova aliança, ou seja, a superioridade da graça. Então, ele trabalha vários aspectos, mostrando que Cristo é superior, e apresenta Cristo como grande sumo sacerdote. No capítulo 10, do versículo 19 ao capítulo 13, versículo 17, nós terminamos a análise na semana passada. Ele faz uma exortação à perseverança em vários âmbitos da nossa vida. Perseverança na salvação, na fé, na resignação e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na aula passada, nós trabalhamos aspectos da santidade e a prática cristã. E hoje nós vamos fazer análise no intervalo do capítulo 13, do 18 ao 25,
em que ele faz as bênçãos finais. E dentro desse intervalo, nós vemos que no versículo 18 e 19, ele humildemente, ele pede para que a igreja ore por ele, depois ele faz uma bênção final, bem parecida com a bênção que nós estamos acostumados no final dos nossos cultos, a bênção apostólica, e também ele mais uma vez exorta para que aqueles irmãos valorizassem aquela mensagem que eles estavam recebendo através da epístola e que dessem crédito, porque ele tinha muito mais coisas que ele poderia ter incluído, mas que aquele resumo que ele fez era para mostrar o quanto a nova aliança era superior à antiga aliança sob o sacerdócio levítico. Também ele dá notícias do irmão Timóteo e faz as suas saudações finais e encerra a carta dizendo: a graça seja com todos vós. Ele não poderia terminar a carta de outra maneira a não ser dar uma ênfase à graça de Deus, porque o tema todo da carta ele trabalhou a superioridade da nova aliança. Então, nós vamos começar a análise a partir do versículo 18, e com certeza Deus tem algo importante ainda para tratar conosco nesses últimos versículos. Versículo de número 18, acompanha aí com a sua Bíblia, diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. A primeira parte do versículo 18, o versículo 18 e o versículo 19, eles estão interligados, mas ele começa esse intervalo, pedindo para que a igreja ore por eles. Só que de modo humilde, ao invés de orar, ore por mim, ele usa o termo na terceira pessoa do plural, ele diz: orai por nós. E ele diz que para que eles orassem pela vida deles, no versículo 19, ele insiste com esse pedido, ele diz assim: rogo-vos com instância, ou seja, eu rogo que vocês insistem nisso, que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então ele tinha escrito a carta para tratar do problema que estava acontecendo naquela comunidade, mas ele expressa um desejo ardente de estar reunidos com eles. E nessa visita, se for possível, ele ia levar até mesmo o irmão Timóteo. Mas isso reforça a ideia de alguns que defendem que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas nós falaremos com isso a seguir. Já falamos sobre isso a seguir. Pois bem, então ele pede esta oração para que eles orem por ele, porque ele tinha certeza que a oração ela é poderosa, que a oração muda as circunstâncias. Ele tinha certeza que o novo e vivo caminho foi aberto, que quando a igreja ora, hoje nós temos um grande sacerdote à destra do Todo-Poderoso e que conduz a nossa oração e que se aplaca. Então, quando a igreja ora, as circunstâncias mudam. Então, ele pede para que eles orem por ele e expressa o desejo dele. Orem com instância, ou seja, persevere em orar por mim, para que o mais depressa eu consiga estar aí desfrutando de comunhão com vocês, ou seja, para que eu vos seja restituído. Mas ainda no versículo 18, a parte B do versículo, ele diz assim: porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se
honestamente. Eu vou ler esse mesmo texto da carta aos Hebreus, capítulo 13, agora numa nova versão, a nova versão internacional. A Bíblia que eu usei como leitura base é Almeida, revista e corrigida, mas nós vamos ler também na nova versão internacional, que diz assim: orem por nós, estamos certos de que temos uma consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, na parte dele, no versículo 18, ele faz uma defesa pessoal. Ele diz que quando ele olha para a vida dele, ele tem uma boa consciência da conduta cristã dele, que a vida dele é reta diante de Deus e que ele se portava honestamente. Então ele faz uma defesa da sua retidão, uma defesa do seu testemunho diante da igreja. Agora, o porquê ele faz essa defesa? Ele solicita oração e também defende a sua conduta. Porque dentro daquela comunidade, muitos estavam contaminando a igreja com as suas seduções judaizantes, e muitos haviam se levantado e provavelmente haviam caluniado a vida daquele homem que com certeza tinha uma certa autoridade, uma certa influência dentro da igreja, daquele homem que desejava estar com eles pessoalmente e que tinha escrito essa carta para fazer uma exortação na perseverança da fidelidade à nova aliança e mostrando a superioridade da fé cristã. Então, ele faz, através desse versículo 18, uma defesa do seu caráter contra falsos mestres que estavam perturbando a igreja. Nos faz lembrar um texto de Jesus, lá em Mateus 7, quando Jesus fala para que eles deveriam se acautelar dos falsos mestres que surgiriam dentro da igreja como lobos devoradores. E Jesus mostra que uma das questões para identificar o verdadeiro mestre e o falso mestre é o fruto que se produz na sua conduta. O nosso testemunho, o nosso viver honesto, o nosso viver uma vida cristã autêntica, fala muito. E também aqui o escritor aos Hebreus, ele faz essa defesa, mostrando que a consciência dele era pura e que a vida dele era reta, era uma vida honrada, era uma vida honesta, e que eles deveriam levar isso em consideração, apesar de que muitos estavam caluniando. Isso tem uma aplicação para a nossa vida, Se falaram até mesmo do nosso Mestre Jesus, chamaram ele de beberrão, comilão, acusaram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, ou seja, o senhor das moscas. O que se fizeram isso com a cana verde, que verga, mas não quebra, imagina o que fazem conosco como homens, como servos de Deus. Mas o muito importante, o mais importante para aquele que realmente ocupa uma posição de liderança, que é guia de um povo, que recebeu um chamado da parte de Deus, é que ele tenha uma consciência limpa e uma vida honrada, uma vida honesta, diante de Deus e diante da comunidade. Nos faz lembrar as palavras de Paulo, quando sempre dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, versículo 18 e 19 é esta ideia: orai por nós. Eles deveriam orar por ele pega uma oração humilde, ele faz uma defesa da sua índole e ele expressa o desejo
que essa oração deveria ser perseverante, ou seja, com instância constante, porque ele sabia que esta oração ela ia ser um instrumento de Deus para que ele pudesse estar com eles o mais depressa possível. Agora, quando nós chegamos no versículo 20 e o versículo 21, esses dois versículos também estão interligados. Eu gostaria de ler na sequência aqui o versículo 20 e o versículo 21, para que a gente pudesse comentar os mesmos. Versículo 20 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe com toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, esses dois versículos, eles apresentam uma bênção final. Ou seja, aquele homem de Deus, o escritor aos Hebreus, que foi usado pelo Espírito Santo, após fazer uma exortação sobre a superioridade da graça, a exortação à perseverança, após pedir oração pela vida dele e expressar o desejo de estar presente para ter comunhão com eles, ele encerra a sua carta, antes de apresentar a saudação final, com uma bênção. Nos faz lembrar, quando nós encerramos as nossas reuniões, é tradição da igreja nós fazermos para a nossa comunidade uma bênção apostólica. E essa bênção que nós usamos na igreja, que todo mundo já acostumou, ela faz uma exortação ao Deus Trino, ou seja, à Trindade. Quando nós falamos do grande amor de Deus, nós expressamos o quanto Deus nos ama. A graça e a paz. Esse amor de Deus foi manifesto na graça, quando Ele entregou Jesus Cristo. E a paz, a morte de Cristo trouxe a paz, a reconciliação entre Deus e o homem. E a consolação do Espírito. Ou seja, nós não estamos órfãos. O Espírito Santo está presente na nossa vida. Mas essa prática de abençoar o povo, se a gente for ver, é uma prática que veio também desde o Antigo Testamento. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no nosso texto básico, mas que abrisse aí no livro de Números, capítulo de número 6, Números, capítulo de número 6, nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma leitura de uma bênção lá da Antiga Aliança. Então lá já era costume dos sacerdotes abençoar o povo. Vamos ver, livro de Números, capítulo 6, versículo 22 ao 26. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Então, essa questão de buscar a bênção de Deus, de buscar uma aproximação entre Deus e o homem, que estavam separados por causa do pecado, mas pela misericórdia do Senhor, pelo muito amor de Deus para com o homem, Deus abençoava o seu povo, Deus
se compadecia do seu povo, se aplacava do seu povo e dava a eles a paz que eles tanto almejavam. Ainda que em toda a antiga aliança, com sacrifícios imperfeitos, nunca o homem conseguiu desfrutar de uma paz verdadeira, de uma paz real. E isso só foi possível através do envio de Cristo como embaixador da paz, né? Então ele veio para desfazer toda a barreira da separação, toda a separação que existia entre o homem e Deus foi desfeito quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Mas lá na antiga aliança também Deus ordenou que Arão abençoasse o povo, né? E que Deus, que ele realmente proferisse palavras de bênção para o povo e que realmente o Senhor levantasse sobre eles o rosto e desse para eles a paz. Também nós vemos essa questão nos escritos do Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Perdão, capítulo 13, versículo 13. Na revista e corrigida, nós vamos ver também uma bênção apostólica, um pouco diferente da qual nós falamos na igreja. Ele faz uma exaltação primeiro à graça, depois ao amor de Deus e depois à consolação. E é uma bênção mais reduzida, mas é um exemplo de bênção apostólica. Então Paulo vai dizer assim no final da segunda carta aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Sejam com vós todos. Amém. Também, lá no livro de Judas, vamos ler o livro de Judas, é o penúltimo livro aí da nossa Bíblia, vizinho de Apocalipse, Judas, versículos 24 e 25, diz assim, também uma bênção, que Judas professando, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Então, em várias partes da Bíblia, principalmente nos finais dos escritos do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma bênção. E o escritor também aqui, nesse intervalo, no versículo 20 e 21, ele apresenta esta bênção final da carta aos Hebreus. Agora, dentro desta bênção final, proposta aqui pelo escritor aos Hebreus, nós vamos observar algumas verdades. Olha que interessante. Primeira verdade, aqui no versículo 20, do capítulo 13, versículo 20, ele diz assim: ora, um Deus de paz. Então, hoje, nós temos algo que sempre foi almejado. Hoje nós desfrutamos de uma paz verdadeira. Paz aqui é comunhão, é quando duas partes que estavam separadas agora podem se aproximar. Então hoje nós temos paz com Deus, uma paz verdadeira. E essa paz que nós temos hoje, ela provém de Deus. Nós temos que relembrar um pouquinho da criação. Deus criou um homem perfeito, dotado de liberdade plena. O livre-arbítrio no Éden era um livre-arbítrio pleno, visto que o homem ainda não havia pecado. E quando nós chegamos no capítulo 13, houve a queda. E a queda
trouxe várias consequências, né? E a separação, a quebra da comunhão entre Deus e o homem. O homem ficou separado do Criador, o homem ficou separado da natureza, o homem ficou separado de si mesmo e separado dos outros homens. Então o pecado trouxe separação. Então o homem que desfrutava de intimidade e de comunhão com Deus, por causa do pecado, agora o homem ficou separado de Deus. Um Deus santo e um homem pecador. Mas Deus, pela sua presciência, ele anteviu a queda e ele fez um plano antes mesmo da fundação do mundo, que era o plano da salvação. Então Jesus, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em que sentido isso? Deus anteviu a queda e fez um plano de redenção para a humanidade, expressando o quanto Deus ama o ser humano. Deus ama o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Deus de paz, Deus propôs a paz, Deus propôs a reconciliação. Eu gostaria de que os irmãos abrissem agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, quando Paulo diz assim, segunda carta aos Coríntios 5,18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a queda foi uma decisão humana, mas a reconciliação é fruto do amor de Deus. Então, a primeira verdade que nós encontramos nessa bênção é que Deus, ele é o Deus da paz. Deus enviou Jesus Cristo e providenciou a paz perfeita. Lá em Israel, na antiga aliança, nunca o homem teve uma consciência limpa e nunca o israelita poderia se aproximar da presença de um Deus santo. Então, o culto sob o sacerdócio levítico, ele mostra o quanto o homem estava distante de Deus. Tem um hino que eu compus, que ele fala sobre isso. Ele diz assim: ao olhar o tabernáculo, eu começo a indagar, como pode um pecador de um Deus santo aproximar? Esse Deus tão justo e bom demonstrou tão grande amor. Um cordeiro para si Deus proverá. Um cordeiro para si Deus proverá. Um cordeiro para si Deus proverá. Fez a propiciação, fez a substituição, pelo sangue do cordeiro encontrei paz e perdão. Um cordeiro para si Deus proverá. Um cordeiro para si Deus proverá. Derramou a sua vida, demonstrou tão grande amor, e acesso hoje tenho à presença do Senhor. Então hoje
nós temos acesso à presença do Senhor. Hoje a paz foi selada. Por quê? Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Ou seja, os nossos pecados foram julgados nele, a nossa dívida foi cravada lá na cruz do Calvário, e hoje nós temos paz e temos comunhão com Deus. É que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós desfrutamos de uma paz plena, de uma paz perfeita. Hoje nós não estamos separados. Hoje, pelo novo e vivo caminho, nós chegamos à presença de Deus. Hoje nós temos a consciência que os nossos pecados foram perdoados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então hoje nós temos paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus, né? Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo fala que nós temos a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, o versículo é o de número 7. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode acompanhar comigo. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então hoje nós fomos reconciliados com Deus. Hoje, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso à presença de Deus. Hoje nós temos paz, a certeza que tudo está bem entre nós e o nosso Criador. Hoje nós podemos dizer, como o salmista expressa: em paz me deitarei e também me levantarei, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, essa paz que vem de Deus, a segunda verdade é que essa paz é fruto da obra de Cristo. Por isso que ele diz assim, olha, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra a superioridade da graça. Então, enquanto a antiga aliança era um concerto transitório, agora não, é um concerto eterno. Enquanto a antiga aliança eram sacrifícios imperfeitos e sacerdotes imperfeitos, hoje é um sacrifício único, perfeito, e o nosso grande sacerdote não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. A efetividade da obra de Cristo está na ressurreição. Então ele morreu pelos nossos pecados e viveu para a nossa justificação. Então ele vive. Nós servimos a um Cristo que venceu a morte. Então a obra de Cristo foi aceita, foi perfeita, e ele está à destra de Deus e intercede por nós. Aí ele diz assim ainda, na parte C do versículo 20, que ele é o grande pastor das ovelhas. Essa é a terceira verdade. Jesus é o grande pastor das ovelhas, né? Nós podemos ver esse pastoreado de Jesus em três aspectos, né? Jesus, ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, e Jesus é também o supremo pastor. Como bom pastor, o próprio Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, eu vou ler com vocês, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículo de número 11, você pode procurar aí na sua Bíblia,
Eu farei a leitura aqui, João capítulo 10, o versículo de número 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, esse é um aspecto de Jesus Cristo ontem. Lembra que no capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como Jesus Cristo ontem, ele veio, se encarnou, ou seja, o verbo se fez carne, e ele veio com um propósito. Qual o propósito? O propósito da redenção, de dar a vida dele em prol da humanidade. Ninguém tem maior amor do que este, de entregar a própria vida pelos seus amigos. Então ele veio com esse propósito, o propósito de redenção. Esse é um bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas também vemos Cristo aqui no versículo 20 da carta aos Hebreus como o grande pastor. Esse grande pastor transmite uma ideia de cuidador, aquele que cuida da nossa vida. Jesus não apenas deu a sua vida, ele não nos deixou órfãos, ele está conosco todos os dias. Ele é o grande pastor. Essa ideia do grande pastor está lá no Salmo 23, quando ele diz assim: no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas do descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado é que me consola. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias, unges a minha cabeça com óleo. Então o Senhor, como bom pastor, como grande pastor, é aquele que cuida da nossa vida, que cuida da igreja, que está conosco em todos os momentos, que fornece o melhor alimento, a melhor água, a melhor direção, aquele que nos livra do inimigo, aquele que está conosco na dificuldade, aquele que unge a nossa cabeça, aquele que acompanha toda a nossa jornada. Mas também Jesus, ele é o supremo pastor. Vamos ver essa ideia de supremo pastor na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim, Pedro diz assim: e quando aparecer o supremo ou o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então ele fala de um evento futuro. Então, passado, o bom pastor veio para dar a vida. Presentes, o grande pastor, aquele que está conosco todos os dias. Futuro, o supremo pastor que vai voltar para implantar o seu reino, e esse reino que vai durar por toda a eternidade. Esta ideia de bom, grande e supremo, profeticamente, nós não vamos estudar aqui, mas eu convido você a fazer uma análise aí na sua casa, no livro dos Salmos. 3 salmos consecutivos. O Salmo de número 22 mostra Jesus como o bom pastor. Então Davi ali mostra todo o sofrimento e a agonia de Cristo profeticamente ali na cruz do Calvário. E Jesus falou que a lei, os salmos e os profetas falaram a respeito dele. Então o Salmo 22, ele mostra justamente a agonia do Calvário. Então você pode ler na sua casa o Salmo 22, a agonia do Calvário. Salmo 23 é o grande pastor. Cristo, o cuidador da sua igreja, que alimenta, que sustenta, que está conosco. E o Salmo 24, que é a sequência, mostra também Cristo agora como o supremo pastor, aquele que vai vir para reinar. Quem é este Rei da Glória? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, deixe entrar o Rei da Glória. Então, o reino de Cristo. Então, Cristo, ele é o bom, o grande e o supremo pastor das nossas vidas. Então, só nesta bênção
que o escritor, ele narra aqui no final da carta, quantas coisas nós podemos observar e quantas verdades, quanto ensinamento para a nossa vida. Versículo 21, ele diz assim que esse Deus de paz, esse Deus de paz, esse Deus que providenciou a reconciliação mediante Jesus Cristo, ele fala agora assim, que esse Deus de paz vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Eu vou ler esse mesmo texto aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim: os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém? Olha que interessante, Deus providenciou um meio de salvação, um meio de reconciliação, e esse mesmo Deus, que tudo providenciou, ele também é o mesmo Deus que nos aperfeiçoa e que muda a nossa vida para que a gente possa se tornar agradáveis, para que nós possamos ser agradáveis diante dele. E tudo isso tem um meio. Que meio que eu posso ser transformado? Que meio que eu posso me tornar aceito, agradável diante de Deus? É através da minha fé no sacrifício de Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto bastante conhecido, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para aquele que creu. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende de ritualismo, de obra humana. A salvação depende da graça de Deus. Então quando nós cremos no sacrifício de Cristo, somos salvos. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, interessante aqui é que Deus nos fez, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, nós somos criados de novo para as boas obras. Então nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. A nossa vida mudou, nós nascemos de novo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então Deus preparou uma nova vida, uma vida diferenciada. Deus preparou para que nós andássemos nela. Então fazer o bem, fazer aquilo que é agradável a Deus, é resultado da regeneração, é resultado do novo nascimento, é resultado da nova vida em Cristo Jesus. Então ele fala que o Deus de paz vos aperfeiçoe. A cada dia que Deus continue trabalhando aí na vida de vocês, para que vocês possam fazer o bem, operando vós o que é agradável perante Ele, que Ele realmente direcione a vida de vocês para uma vida agradável a Deus. Então, através da obra que Deus fez em nós, através de Cristo, nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. Nós mudamos a nossa vida e procuramos a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Eu fiz aqui 3 observações, verdades que jamais podemos esquecer. Primeira verdade é que mediante a obra de Cristo, Deus nos aperfeiçoa para fazermos o bem e cumprirmos a sua vontade. A segunda verdade é que mediante a obra de Cristo, nós nos tornamos agradáveis
diante de Deus. Nós que éramos desagradáveis, separados, agora por causa de Cristo, nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. E a terceira verdade é que Cristo é digno de glória para sempre. Amém. Como é interessante, né? Um trecho assim, tão pequenininho da Bíblia, que talvez se a gente fizer uma leitura corrida, às vezes passa até desapercebido, mas com tantas verdades profundas e tanto ensinamento para a nossa vida. Agora no versículo 22, ele pede para que eles fiquem atentos, ou seja, para que eles prestem atenção na exortação. Ou seja, eu escrevi essa carta de vocês e quero que vocês valorizem, que vocês dêem valor, que vocês prestem atenção. Não é apenas ler e guardar, é para vocês ler e entender. Essa carta é um remédio contra a fraqueza de vocês, é uma vacina contra a apostasia, é a cura da ação dos judaizantes. Ele fala, olha, prestem atenção nessa carta. Esse é o versículo 22, quando ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Aqui na nova versão ele diz assim: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi ainda é pouco. Então ele falou, olha, eu podia ter escrito muito mais, mas eu escrevi isso, é o suficiente para vocês entenderem o valor da nova aliança, a superioridade da fé cristã, a obra que Cristo fez, quem é Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, onde vós chegastes, não a um tabernáculo feito por mãos de homens, mas a presença de Deus. Então esta é a exortação, para de maneira nenhuma trocar a realidade por uma sombra. Não deixar se curvar diante de ensinamentos errados e retroceder na fé. Então, ele fala, olha, eu rogo a vocês, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, porque abreviadamente, ou seja, o que eu falei é ainda muito pouco, eu poderia ter falado muito mais. O versículo seguinte, o versículo 23, é apenas uma notícia a respeito de Timóteo, diz assim: sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos vereis. Então, ele dá a notícia de que Timóteo, que provavelmente esteve preso, agora estava solto. Então, com esse nome Timóteo, muitos comentaristas associam a carta a Paulo, porque Paulo e Timóteo andaram juntos no seu ministério, mas tem uma observação: Paulo sempre chamou Timóteo de filho, e aqui ele chama de irmão. Então provavelmente ou não é o mesmo Timóteo ou não é Paulo. Então, apesar de que alguns usam esse argumento para dizer que a carta foi escrita por Paulo, esse argumento não é o suficiente. Então, como não é o suficiente, nós vamos ficar apenas com aquilo que o texto diz, quando ele diz assim: sabei que já está solto o irmão Timóteo. Talvez seja até o Timóteo, mas isso não quer dizer que foi Paulo que escreveu a carta. Versículo 24, ele muda agora, fazendo a saudação final. Ele diz assim: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Versículo 24, essa saudação é uma cortesia cristã. Isso a gente tem que aprender, Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Então, que tipo de cortesia cristã tem que ter entre nós, Quando ele diz a paz do Senhor, hoje nós obtemos algo que era desejo de muitos, o
os santos. Depois ele fala, os da Itália vos saúdam. Esse pedacinho ficou estranho, os da Itália. Será que os da Itália eram alguém que estavam com eles e a igreja estava na Itália? Ou será que eles estavam na Itália escrevendo para outro lugar? Tudo especulação, não tem como a gente definir. Mas apenas algum grupo de irmãos, provavelmente da Itália, fazia parte dessa liderança. E ele termina a carta no versículo 25, dizendo, a graça seja com todos vós. Amém. É especialmente apropriado que a epístola da Nova Aliança termine com essa nota graciosa, né? A graça seja com todos vós. Ele que defendeu a superioridade da graça, da Nova Aliança em relação à antiga, ele poderia terminar a carta de outra maneira, a não ser fazendo uma exaltação à Nova Aliança, enfatizando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, a graça seja com todos vós, e termina a carta dizendo, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, e que realmente esses meses que passamos estudando a palavra de Deus, possa ter servido de crescimento. Todas as nossas aulas estão na página do Facebook da igreja. Eu convido você a estudar a epístola de novo, pega aula por aula, vai estudando. E se tiver alguma dúvida, a gente senta, conversa, vamos buscar amadurecimento. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Estudar a palavra de Deus tem que ser algo prazeroso para a nossa vida. Que Deus abençoe todos os que nos acompanharam. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento que passamos estudando a Tua palavra. Ó Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Senhor, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e juntos vamos dizer amém. Que Deus abençoe a nossa vida.